A primeira vez eu o vi, eu não pude respirar. Não foi só porque o ar na gala de caridade era espesso com perfume e champanhe, ou porque meu uniforme, dois apertado, estava cortando em minhas costelas enquanto eu equilibrava uma bandeja de flautas. Foi ele, parado sozinho em um mar de riqueza, assistindo tudo, mas sendo assistido por todos. Eu tinha estado trabalhando turnos duplos na empresa de catering por 3 meses para ajudar a pagar as contas médicas do meu pai. Esta noite era suposta ser como qualquer outra. Invisível em meu uniforme preto e branco, flutuando entre convidados como um fantasma, recolhendo copos vazios e oferecendo cheios. Ninguém nunca me viu. Não realmente, mas ele viu. Eu senti seu olhar antes eu o vi. Uma sensação de formigamento na base do meu pescoço, como o ar antes de uma tempestade de raios. Quando eu virei, lá ele estava na través do quarto. Alto, ombros largos, impecavelmente vestido em um terno que provavelmente custava mais que meu aluguel anual. Cabelo escuro puxado para trás de um rosto que pertencia em uma pintura renascentista. Todos ângulos afiados e proporções perfeitas, mas foram seus olhos que me prenderam. Obsidiana calculando perigosos copos. Olivia, nós precisamos de mais copos. Minha supervisora sibilou enquanto ela passava, quebrando o feitiço. Eu apressei em direção à cozinha, sentindo seu olhar queimar em minhas costas. Quem era ele? Não que importasse. Homens como ele não existiam em meu mundo exceto para serem servidos e esquecidos. Mas enquanto eu empurrava-la através das portas de balanço para o caos fluorescente da cozinha, eu não pude sacudir o sentimento que algo tinha mudado em meu universo. 3 horas depois, meus pés estavam gritando nos sapatos de serviço baratos, e minhas costas inferiores doíam de sorrir e curvar-me e equilibrar-me. A multidão tinha diminuído, as doações recolhidas, os discursos dados. Eu estava limpando uma mesa perto do terraço quando uma mulher em diamantes riu muito alto e bateu sua mão contra minha bandeja. Cristal estilhaçou. Champanhe espirrou através do chão de mármore e através de sapatos de couro italiano, valendo mais que tudo que eu possuía. Eu sinto muito. Eu ofeguei, caindo de joelhos, freneticamente juntando cacos de vidro com dedos trêmulos. Deixe. Sua voz era como cascalho envolto em seda. Eu olhei para cima e lá ele estava, o homem de através do quarto, agora pairando sobre mim. Atrás dele estava outro homem, largo e inexpressivo, escaneando a área continuamente. Um guarda-costas. Eu sinto muito, senhor. Eu repeti mortificada. Por favor, deixe-me, eu disse. Deixe. Ele estendeu uma mão grande, forte, com um pesado anel de sinete de ouro em seu dedo mindinho. Você está sangrando. Eu nem tinha notado o corte em minha palma onde um caco de vidro tinha me cortado. Uma fina linha de carmesim estava florescendo através de minha pele. Ele me puxou para meus pés com força sem esforço, segurando meu pulso enquanto ele examinava o corte. Seu toque enviou eletricidade por meu braço, e eu não pude dizer se era medo ou algo mais que fez meu pulso acelerar sob seus dedos. Marco, ele disse sem desviar o olhar de mim. O guarda-costas imediatamente produziu um lenço branco imaculado. Qual é o seu nome? Olivia, eu sussurrei, perguntando-me por que meu nome de repente soava diferente em meus próprios ouvidos. Olivia, ele repetiu como se estivesse saboreando. Eu sou Alexander Vega. Ele envolveu o lenço em minha palma com gentileza surpreendente, seus dedos roçando minha pele com lentidão deliberada. Eu nunca tinha visto um homem como ele enfaixar qualquer coisa. Certamente ele tinha pessoas para lidar com tais tarefas mundanas. Ainda assim, aqui ele estava amarrando um nó perfeito sobre minha ferida insignificante. Obrigada, Sr. Vega. Eu consegui, dolorosamente consciente de quão perto ele estava, o sutil cheiro de sua colônia, sândalo, e algo mais escuro que eu não podia nomear. Alexander, ele corrigiu, ainda segurando minha mão enfaixada.
Seu polegar traçou pequenos círculos sobre meu pulso logo acima do meu ponto de pulso. Meu hotel está organizando um jantar de caridade na próxima semana. Eu quero você lá. Não foi uma pergunta. Eu pisquei em confusão. Eu não trabalho para o hotel, senhor. Eu sou apenas do serviço de catering. Um leve sorriso curvou seus lábios, não alcançando seus olhos. Eu não estou pedindo para você trabalhar, Olivia. Eu estou te convidando para comparecer. Minha supervisora apareceu ao meu cotovelo, seu rosto, uma máscara de deferência profissional que não podia esconder seu choque. Senhor Vega, senhor, eu peço desculpas pela perturbação. Nenhuma perturbação. Seus olhos nunca deixaram os meus. Eu estava apenas contando a Olivia sobre nosso evento na próxima sexta-feira. O Hotel Renaissance 8 ir. Um carro irá buscá-la. Eu comecei a protestar. Seu endereço? Ele finalmente soltou minha mão para puxar seu telefone. Algo em seu olhar expectante me fez recitar meu endereço de apartamento automaticamente, apesar de todos os sinos de aviso tocando em minha cabeça. Quem aceita convites de homens estranhos, especialmente aqueles que comandavam em vez de pedir? Perfeito. Ele guardou seu telefone até sexta-feira, Olivia. Com um olhar final que parecia me perfurar, ele virou e se afastou. O guarda-costas seguindo seus passos. A multidão se separou para eles inconscientemente, como animais de presa sentindo um predador. Você tem alguma ideia de quem era aquele? Minha supervisora sussurrou, apertando meu braço. Eu balancei a cabeça. Alexander Vega, CEO da Vega Enterprises. Ele possui metade dos imóveis nesta cidade, incluindo o Renaissance. Seus olhos se estreitaram. O que você fez para chamar a atenção dele? Nada, eu disse, ainda olhando para sua forma que se afastava. Eu derramei champanhe em seus sapatos. Ela bufou. Bem, o que quer que você tenha feito, tome cuidado. Homens assim não estão acostumados a ouvir a palavra não. Eu assenti distraidamente, já sabendo que eu deveria recusar, deveria ficar longe. Homens que pareciam com ele, que se moviam como ele, que comandavam quartos com autoridade silenciosa. Eles eram perigosos de maneiras que eu não podia me dar ao luxo. Ainda assim, eu não conseguia parar de olhar para o elegante lenço enrolado em minha palma. O delicado AV monogramado em um canto, agora manchado com meu sangue. Sexta-feira chegou com chuva que transformou a cidade em uma pintura em aquarela, todas bordas borradas e cores suaves. Eu tinha passado a semana me convencendo de que não iria, que era ridículo até mesmo considerar. Eu tinha outro turno de catering de qualquer forma, dinheiro que eu precisava desesperadamente. Mas quando eu liguei dizendo que estava doente, minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Quando eu fiquei diante do meu armário, examinando a seleção lamentável de roupas gastas, eu me senti como uma estranha em minha própria pele. O único vestido decente que eu possuía era um simples preto que eu tinha usado no funeral de minha mãe 3 anos atrás. Eu o combinei com a única joia que ela me havia deixado, um delicado colar de prata com um minúsculo pingente de pérola. Minha reflexão no espelho embaçado parecia exatamente o que eu era, uma garota da classe trabalhadora brincando de se vestir. Exatamente às 7h30, minha campainha tocou. Não o serviço de carro que eu meio esperava, mas um homem de terno estava à minha porta. Não Marco, mas similar em constituição e comportamento vigilante. Senhorita Olivia, o Sr. Vega me enviou para escoltá-la. Eu hesitei em meu próprio limiar. Um pé em meu mundo seguro e familiar, e um prestes a entrar em algo desconhecido. Há algum problema? Ele perguntou quando eu não me movi. Não, eu disse, tomando uma decisão que eu não podia explicar nem para mim mesma. Nenhum problema. O carro esperando lá fora era um Bentley preto reluzente, absurdamente luxuoso contra o pano de fundo do meu bairro decadente. Dentro, os assentos de couro eram macios como manteiga e a divisória de privacidade estava levantada. Eu sentei rígida, segurando minha bolsa de segunda mão, observando gotas de chuva correrem pelas janelas fumê enquanto deslizávamos pela cidade em direção ao centro.
O Hotel Renaissance se erguia acima do horizonte da cidade, todo vidro e luz dourada. O porteiro se curvou levemente enquanto eu era escoltada por saguões com piso de mármore em direção a um elevador privado que exigia um cartão-chave para operar. Meu acompanhante passou seu cartão e apertou o botão da cobertura. O jantar está sendo realizado na residência privada do Sr. Vega, ele explicou, notando minha confusão. Sinos de alarme soaram em minha cabeça. Não um jantar de caridade público, mas um evento privado. Eu deveria ir embora agora, dar uma desculpa, pegar um ônibus para casa. Ainda assim, quando as portas do elevador se abriram diretamente para um deslumbrante saguão de cobertura, eu dei um passo à frente em vez de para trás. O espaço era magnífico. Tetos altos, janelas do chão ao teto mostrando a cidade chuvosa abaixo, móveis minimalistas que gritavam dinheiro sem tentar. Mas o mais impressionante era o silêncio. Sem tagarelice de convidados, sem tilintar de copos ou música de fundo, apenas vazio. Onde estão todos? Eu perguntei, minha voz pequena no espaço cavernoso. O Sr. Vega está no terraço. Ele pediu que você se juntasse a ele lá. Uma porta de vidro na extremidade da sala de estar levava a um terraço coberto, protegido da chuva, mas aberto ao ar noturno. E lá estava ele, encostado no corrimão, olhando para seu reino. Ele tinha mudado de terno para calças escuras e uma camisa branca impecável. Mangas arregaçadas para expor antebraços fortes. Um copo de líquido âmbar pendurado em seus dedos. Ele se virou quando me aproximei e seus olhos se moveram sobre mim em uma avaliação lenta e deliberada que me fez sentir tanto exposta quanto estranhamente poderosa. Olivia, ele disse, meu nome e uma carícia em sua boca. Você veio. Você não me deu muita escolha. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Em vez de ofensa, divertimento cintilou em seu rosto. Todos têm escolhas. Onde estão os outros convidados? Eu perguntei, olhando ao redor do terraço vazio. Ele deu um passo mais perto. Não há outros convidados. Meu coração pulou, depois disparou. Eu pensei que isso era um jantar de caridade. Eu nunca disse isso. Outro passo. Eu disse evento de caridade. O evento foi na semana passada. Esta noite é apenas jantar. Eu deveria ter ficado assustada. Eu deveria ter virado e corrido, mas algo em seu olhar me prendeu lá. Uma mistura de intensidade e algo mais que eu não conseguia nomear. Isso é enganoso, eu disse, surpresa com minha própria ousadia. Sim, nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas um reconhecimento calmo. Por que estou aqui, Sr. Vegala Alexander? Ele corrigiu novamente. E você está aqui porque eu queria vê-la novamente. Porque você me interessou. Porque eu derramei champanhe em seus sapatos. Eu queria que soasse leve, mas minha voz tremeu. Ele sorriu então, um sorriso real que transformou seu rosto de bonito para devastador. Porque quando todos os outros naquela sala estavam tentando desesperadamente ser vistos por mim, você estava tentando não ser. Porque você tem fogo nos olhos, mesmo quando está com medo. E sim. Ele olhou para minha mão, onde o corte agora era apenas uma fina linha vermelha. Porque você derramei champanhe em meus sapatos e pediu desculpas como se fosse um pecado capital. Ele se moveu para uma mesa posta para dois, puxou uma cadeira. Jante comigo, Olivia. Apenas jantar. Então, se você quiser ir embora, meu motorista a levará aonde você quiser ir. Eu deveria dizer não. Todo instinto gritou isso. Mas enquanto a chuva caía ao nosso redor e as luzes da cidade borravam abaixo, eu me vi movendo em direção à cadeira, em direção a ele. Apenas jantar, eu concordei, deixando-o empurrar minha cadeira. Sua mão roçou meu ombro enquanto ele se afastava. Um toque tão leve que poderia ter sido acidental se não fosse pelo modo como seus olhos escureceram quando eu olhei para ele. Apenas jantar, ele ecoou. Mas sua voz continha uma promessa que me fez estremecer. Por enquanto ele se sentava à minha frente, eu tive a nítida sensação de que eu tinha acabado de fazer um acordo cujos termos eu não entendia completamente.
Jantar com Alexander Vega foi diferente de tudo que eu havia experimentado. Copos de cristal, talheres de prata que pesavam em minhas mãos e comida que eu não conseguia pronunciar, servida em louça tão delicada que parecia flutuar. Mas o que mais me impressionou foi o quão cuidadosamente ele me observava, como seus olhos seguiam cada movimento, como se catalogasse minhas reações para referência futura. Conte-me sobre você, Olivia, ele disse, derramando vinho em meu copo sem perguntar se eu queria. Não há muito a contar, eu respondi, de repente constrangida com minha vida comum. Eu trabalho 2 empregos, eu alugo um pequeno apartamento, estou tentando pagar a faculdade comunitária. E sua família? Eu hesitei, a familiar dor retornando. Minha mãe morreu 3 anos atrás. Câncer. Meu pai teve um derrame no ano passado. Ele está em uma instituição de cuidados agora. Algo mudou na expressão de Alexander. Um suavizar nas bordas. É por isso que você trabalha tão duro. As contas médicas. Não foi uma pergunta. Eu me perguntei o quanto ele já sabia sobre mim se ele me investigara após nosso primeiro encontro. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Nem todo mundo tem uma rede de segurança, eu disse simplesmente. Ele assentiu, girando o vinho em seu copo. Eu entendo mais do que você pode imaginar. Eu não nasci nisso. Ele gesticulou para o luxo ao nosso redor. Eu o construí. Como? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Uma sombra cruzou seu rosto, um tijolo de cada vez, fazendo escolhas que outros não fariam, correndo riscos que outros temiam. Ele se inclinou para a frente. Diga-me, Olivia, o que você quer da vida? Não o que você acha que pode ter, o que você realmente quer. A pergunta me pegou de surpresa. Eu passei tanto tempo em modo de sobrevivência que sonhos pareciam itens de luxo que eu não podia pagar. Segurança, eu finalmente disse. Dinheiro suficiente para não entrar em pânico quando uma conta inesperada chega. Um diploma? Talvez meu próprio pequeno negócio um dia. Pequenos sonhos, ele murmurou, mas não sem gentileza. Realistas, eu rebati. Seus lábios se curvaram. E se eles não tivessem que ser realistas? E se você pudesse sonhar mais alto, alcançar mais longe? Ele estendeu a mão pela mesa, seus dedos roçando os meus. O que você gostaria então? O contato enviou eletricidade por meu braço. Eu não jogo. Eu não posso ganhar, Sr. Vega. Alexander, ele corrigiu automaticamente. E talvez você nunca tenha tido o companheiro de equipe certo. Havia algo hipnótico nele. A intensidade de seu foco. O jeito que ele me fazia sentir como a única pessoa no mundo. Sinos de aviso tocavam distantes em minha mente, mas sua gravidade puxava mais forte. Após o jantar, ele me levou até a beira do terraço onde a cidade se estendia abaixo de nós como um tapete de estrelas. Bonito, não é? Ele disse, parado perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Todas aquelas luzes, todas aquelas vidas. Você já se sente solitário aqui em cima? Eu perguntei impulsivamente. Acima de todos os outros? Ele se virou para me olhar. Algo ilegível em sua expressão. Perceptiva, ele murmurou. Sim. Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito o ar se torna. Menos pessoas conseguem respirar nesta altitude. É por isso que estou aqui? Você precisava de companhia? Sua risada foi inesperada, profunda e genuína. Você não é facilmente lisonjeada, não é, Olivia? Bom, eu desprezo os bajuladores. Ele se aproximou, uma mão vindo repousar na pequena de minhas costas. Você está aqui porque é diferente, porque você me olha e vê um homem, não uma conta bancária ou um degrau. Você não sabe o que eu vejo, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Então me diga. Seu rosto estava lá centímetros do meu agora, seus olhos me mantendo cativa. O que você vê quando você me olha, Olivia? A verdade desabou antes que eu pudesse detê-la.
Perigo. Em vez de ficar ofendido, ele sorriu lento e predatório. Garota inteligente. Sua mão se moveu de minhas costas para meu rosto, o polegar roçando-me e amassando o rosto. Você deveria estar com medo. Você deveria ir embora agora mesmo. Mas ele estava se inclinando mais perto, e eu não estava me movendo. Por quê? Eu respirei. Porque você não deveria flertar com homens perigosos. Ele sussurrou, lábios a um fôlego dos meus. E eu sou muito, muito perigoso. Seu beijo foi gentil no início. Uma pergunta, uma oportunidade de me afastar. Mas quando eu não o fiz, algo se libertou nele. Seus braços me envolveram, puxando-me contra seu peito enquanto o beijo se aprofundava. Tornou-se faminto, exigente. Minhas mãos encontraram seu caminho para seus ombros, sentindo a força enrolada sob o algodão fino. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade, e o olhar em seus olhos me fez as pernas fraquejarem, possessivo, triunfante e ainda faminto. Eu deveria ir, eu disse, embora tudo em mim quisesse ficar. Ele assentiu, embora seus braços não afrouxassem. Se é isso que você quer. É o que eu deveria querer. Seu sorriso era sabido, mas não o que você quer. Eu me afastei relutantemente. Eu mal te conheço. Então me conheça, ele disse simplesmente. Jante comigo novamente amanhã à noite. Não era realmente uma pergunta, mas desta vez eu não me importei. Certo, eu concordei. Amanhã. Como prometido, seu motorista me levou para casa. Eu sentei na parte de trás daquele carro luxuoso, sentindo-me como Cinderela voltando do baile, imaginando se a magia desapareceria pela manhã. Mas quando eu alcancei minha bolsa para minhas chaves, eu encontrei uma pequena caixa que eu não tinha colocado lá. Dentro, aninhada em veludo preto, estava uma delicada pulseira de prata com um único berloque, uma minúscula chave. Abaixo dela, um cartão com caligrafia elegante até amanhã. O sono me iludiu naquela noite, minha mente revivendo cada momento, cada toque, cada palavra. Quem era Alexander Vega realmente? O que ele queria de mim? E por que os avisos pareciam tanto com excitação quando eu pensava nele? Amanhã não trouxe clareza, mas trouxe a realidade de volta. Meu telefone tocou com uma ligação da instituição de cuidados do meu pai, um problema de faturamento que precisava de atenção imediata. Pela tarde, eu estava sentada em frente à administradora da instituição, sendo gentilmente, mas firmemente informada de que eles precisavam do pagamento ou meu pai teria que ser transferido para uma instituição estadual. Mas eu tenho feito os pagamentos, eu protestei, o pânico aumentando. Eu enviei o cheque do mês passado 2 semanas atrás. A expressão simpática da administradora não vacilou. Eu sinto muito, senhorita Bennett, mas nós não temos registro de tê-lo recebido, e você já está atrasada do trimestre anterior. Minha garganta apertou. As instituições estaduais estavam superlotadas, com pouco pessoal. Meu pai precisava de cuidados consistentes, rostos familiares. A mudança poderia devastar sua condição já frágil. Quanto? Eu perguntei, minha voz pequena. O número que ela citou fez meu estômago despencar. Mesmo trabalhando nos 2 empregos, levaria meses para conseguir tanto dinheiro. Eu preciso de algum tempo, eu disse fracamente. Eu posso te dar 2 semanas, ela respondeu. Mas depois disso, teremos que iniciar os procedimentos de transferência. Eu saí para o sol, sentindo-me dormente. 2 semanas para conseguir dinheiro, impossível. Eu poderia tentar outro empréstimo, mas eu já estava afogando em dívidas. Talvez eu pudesse pegar um 3º emprego, embora eu mal estivesse dormindo como estava. Perdida em cálculos desesperados, eu não notei o carro preto até que ele parou ao meu lado. A janela desceu para revelar Marco, o guarda-costas de Alexander. Senhorita Bennett, ele assentiu. O Sr. Vega me enviou para buscá-la. Eu franzi a testa. Nosso jantar não é até esta noite. O Sr. Vega pensou que você poderia apreciar uma carona para casa.
Ele a viu entrar na instituição de cuidados de seu escritório. Marco gesticulou para um arranha-céu elegante do outro lado da rua, seus andares superiores brilhando no sol da tarde. A coincidência, ou era vigilância, deveria ter me perturbado. Em vez disso, eu senti um estranho alívio por não ter que enfrentar meus problemas sozinha por mais alguns minutos. Eu deslizei para o banco de trás, esperando vazio, mas encontrei o próprio Alexander esperando. Ele deu uma olhada em meu rosto e franziu a testa. O que há de errado? Eu não deveria dizer a ele. Não era problema dele, e eu o conhecia há apenas um dia. Mas algo em seu olhar firme quebrou minha resolução. A instituição de cuidados do meu pai, eu disse, as palavras derramando. Eles estão dizendo que irão transferi-lo para uma instituição estadual se eu não pagar o saldo devedor em 2 semanas. Quanto? Ele perguntou, ecoando minha pergunta anterior. Eu nomeei a soma, então adicionei rapidamente. Eu vou resolver, eu sempre resolvo. A expressão de Alexander permaneceu neutra, mas eu vi algo endurecer em seus olhos. Ele puxou seu telefone, digitando rapidamente. O que você está fazendo? Eu perguntei, resolvendo o problema. Ele olhou para cima. Dê-me o nome da instituição. Não, eu disse, surpreendendo a nós dois. Eu agradeço, mas não, eu não posso aceitar tanto dinheiro de alguém que mal conheço. Não pode ou não vai? Sua voz era suave, mas continha uma ponta. Ambos, eu disse firmemente. Esta é minha responsabilidade. Ele me estudou por um longo momento, então guardou seu telefone. Eu respeito sua independência, Olivia. É admirável. Tola, mas admirável. Não é tolice ficar de pé por conta própria. É quando você está afogando e recusa uma tábua de salvação. Ele se inclinou mais perto, mas nós encontraremos outra maneira. Nós? Seu sorriso era enigmático. Eu protejo o que é meu. A possessividade em sua voz deveria ter me feito correr. Em vez disso, enviou calor correndo por mim. Eu não sou sua, eu disse. Mas meu protesto soou fraco mesmo para meus próprios ouvidos. Não, ele estendeu a mão, os dedos roçando a pulseira de prata que eu havia colocado naquela manhã. No entanto, aqui você está, usando meu presente em meu carro, tendo aceitado meu convite para esta noite. Como você chamaria isso? Eu não tinha resposta para ele. Venha, ele disse, mudando o assunto suavemente. Eu tenho algo para te mostrar antes do jantar. O carro nos levou não ao hotel, mas a um edifício de escritórios de luxo no centro da cidade. Alexander me guiou por uma entrada privada, sua mão na parte inferior das minhas costas, tanto protetora quanto possessiva. Guardas de segurança assentiram deferencialmente enquanto passávamos. No elevador, ele usou uma chave para acessar o último andar. O que é este lugar? Eu perguntei enquanto entrávamos em uma luxuosa área de recepção com a Vega Enterprises exibida proeminentemente na parede. Minha sede da empresa, ele respondeu, me conduzindo a um escritório de canto com janelas em 2 lados. O escritório era um estudo de poder discreto. Madeiras escuras, móveis de couro e nem uma única foto pessoal. Apenas prêmios, revistas de negócios com seu rosto na capa e algumas esculturas abstratas que provavelmente custavam mais do que minha vida inteira. Impressionante, eu disse, absorvendo tudo. O que exatamente a Vega Enterprises faz? Desenvolvimento imobiliário, principalmente, ele respondeu, me observando explorar. Hotéis, condomínios de luxo, imóveis comerciais. Eu adquiro propriedades, as renovo, as torno lucrativas. Eu passei meus dedos por sua mesa. E é só isso. Sua sobrancelha se ergueu. O que você quer dizer? Há rumores, eu disse cuidadosamente, sobre como você adquiriu algumas dessas propriedades, sobre conexões que você pode ter. A expressão de Alexander não mudou, mas algo em sua postura mudou, tornou-se mais alerta, mais predatória. Você acredita em tudo o que ouve, Olivia? Não, eu disse honestamente. É por isso que estou perguntando diretamente a você. Ele se moveu mais perto,
me encostando contra a mesa até que eu pudesse sentir sua borda pressionando minhas coxas. Garota corajosa, ele murmurou, apoiando as mãos em cada lado de mim, me enjaulando. Negócios são complexos. Às vezes surgem oportunidades através de canais não convencionais. Às vezes, a pressão deve ser aplicada para alcançar resultados desejáveis. Isso soa como uma não-resposta cuidadosamente formulada, eu disse, o coração disparado com sua proximidade. Sua risada foi baixa e apreciativa. É, ele se inclinou mais perto, os lábios roçando minha orelha. A verdade te assustaria, eu me pergunto? Tente, eu desafiei, embora medo e algo mais sombrio, mais emocionante, corressem por mim. Seus olhos seguraram os meus, procurando. Então ele se endireitou, afastando-se ligeiramente. Outra hora, ele disse. Quando você confiar mais em mim, como você sabe que eu jamais confiarei em você? Seu sorriso era confiante. Porque eu sempre consigo o que quero, Olivia. E eu quero sua confiança, sua lealdade. Seu olhar desceu para meus lábios. Tudo de você. A intensidade de suas palavras me deixou sem fôlego. Quem era este homem que falava de posse como se fosse seu direito? E por que parte de mim queria se render a isso? Venha, ele disse estendendo a mão. Eu tenho reservas para jantar em um lugar que eu acho que você vai gostar. Enquanto eu colocava minha mão na dele, eu não conseguia afastar a sensação de que estava entrando ainda mais em uma bela gaiola. Uma da qual eu não tinha certeza se queria escapar. O restaurante não era o que eu esperava. Em vez de outra exibição de opulência, Alexander me levou a um pequeno lugar italiano escondido em uma rua lateral. Familiar, acolhedor, com toalhas de mesa xadrez e garrafas de vinho reaproveitadas como porta-velas. O proprietário cumprimentou Alexander como um velho amigo, abraçando-o e falando um italiano rápido que fez Alexander sorrir. Você fala italiano? Eu perguntei enquanto éramos conduzidos a uma mesa de canto, privada sem ser isolada. Minha mãe era italiana, ele respondeu puxando minha cadeira. Ela me ensinou antes de morrer. Foi o primeiro detalhe pessoal que ele ofereceu livremente, e eu me vi faminta por mais. Quando ela faleceu? Uma sombra cruzou seu rosto quando eu tinha 12 anos. Meu pai me criou depois disso. Seu tom sugeria que esta não era uma memória agradável. Você era próximo a ele? Nós tínhamos um relacionamento complicado. Alexander desdobrou seu guardanapo com movimentos precisos. Ele me ensinou muitas coisas, embora nem sempre gentilmente. Quando ele morreu 5 anos atrás, eu herdei seu negócio, Vega Enterprises. Algo cintilou em seus olhos, entre outros empreendimentos. Antes que eu pudesse pressionar mais, o proprietário voltou com uma garrafa de vinho, servindo sem perguntar se queríamos. Nenhum menu apareceu. Aparentemente, Alexander já havia arranjado tudo. A família de Antônio possui este restaurante há 3 gerações, Alexander explicou. Seu pai deu a meu pai seu primeiro emprego quando chegamos a este país. Tentei imaginar Alexander como uma criança imigrante, mas a imagem não se formava. Ele parecia tão intrinsecamente poderoso, como se tivesse nascido para comandar. Você não parece alguém que teria origens humildes. Eu disse antes que eu pudesse me conter. Em vez de ofensa, sua expressão mostrou apreciação. A maioria das pessoas é muito intimidada para fazer tais observações. Estou aprendendo que eu deveria me sentir intimidada por você, mas ainda não cheguei lá. Seu sorriso era lento, perigoso. Vamos torcer para que você nunca chegue lá. Ele se inclinou para a frente. Eu gosto de sua honestidade, Olivia. É refrescante. A comida chegou. Pratos simples, mas requintados que não estavam em nenhum menu que eu podia ver. Enquanto comíamos, Alexander perguntou sobre meus estudos, meus sonhos, a condição do meu pai. Ele ouviu com genuíno interesse, ocasionalmente oferecendo insights que revelaram uma compreensão surpreendentemente profunda de medicina e cuidados a idosos. Você sabe muito sobre recuperação de derrame, eu observei.
Eu faço questão de entender coisas que importam. Seu olhar segurou o meu, e agora, o que importa para seu pai, importa para você. A implicação era clara. O que importava para mim agora importava para ele. Era tanto lisonjeiro quanto inquietante. Essa intensidade de foco depois de me conhecer por tão pouco tempo. Conforme a noite avançava, eu me vi relaxando, rindo de seu humor seco, compartilhando histórias que raramente contava. Parecia perigosamente fácil estar com ele, como escorregar em água morna sem testar a profundidade primeiro. Por que eu? Eu perguntei finalmente, a pergunta que estava queimando desde que ele se aproximou de mim pela primeira vez. Você poderia ter qualquer um. Por que escolher uma garçonete batalhadora com mais problemas do que perspectivas? Alexander me considerou sobre sua taça de vinho. Você sabe o que eu vejo quando eu te olho, Olivia? Eu balancei a cabeça. Eu vejo lealdade, o jeito que você se sacrifica por seu pai. Eu vejo determinação, trabalhando em múltiplos empregos enquanto estuda. Eu vejo beleza que você nem reconhece, sua voz se aprofundou. E eu vejo algo indomado sob seu exterior cuidadoso. Algo que combina com o que está em mim. Suas palavras me envolveram como cordas de seda. E o que está em você? Fome, ele disse simplesmente. Por mais do que este mundo prontamente oferece, a disposição de pegá-lo. Um arrepio correu por mim. Isso soa perigoso. É, nenhuma negação, nenhum suavizar da verdade, mas perigo e recompensa frequentemente andam de mãos dadas. Depois do jantar, nós passeamos pela orla. A noite estava fria e Alexander colocou sua jaqueta sobre meus ombros sem perguntar. Ela carregava seu cheiro. Aquela colônia de sândalo e algo unicamente dele. Eu os fiz investigar a situação de seu pai. Ele disse casualmente enquanto caminhávamos. Eu parei abruptamente. O quê? Quando? Esta tarde, enquanto você estava se arrumando antes do jantar, a raiva explodiu. Eu te disse para não fazer. Eu não paguei a conta, ele interrompeu, levantando uma mão. Eu respeitei seus desejos, mas eu fiz com que minhas pessoas investigassem. Sua expressão endureceu. A instituição tem cobrado demais de você, Olivia, e aquele cheque que você enviou, ele foi recebido e descontado. Alguém desviando. Minha raiva se transformou em choque. Isso é impossível. Eles são um lugar respeitável. A administradora com quem você falou hoje foi contratada 3 meses atrás. Ela tem um histórico de comportamento similar em outras instituições. Quantias pequenas o suficiente para que famílias desesperadas paguem em vez de lutar. Como você poderia saber tudo isso já? Seu sorriso era frio. Eu tenho recursos, conexões. Que tipo de conexões descobrem fraude financeira em horas? Eu me afastei ligeiramente, estudando-o. Quem é você realmente, Alexander? Ele pegou minha mão, o polegar, traçando meu ponto de pulso. Eu te disse que eu era perigoso. Essa não é uma resposta. É a única que você precisa agora. Seus olhos seguraram os meus, desafiando. A questão é se você confia em mim para lidar com isso por você. Nenhum dinheiro de mim, apenas minha intervenção. A instituição descobrirá seu erro contábil amanhã. Seu pai permanecerá onde está com o cuidado que precisa. Eu deveria ter ficado chocada com sua presunção, com a óbvia demonstração de poder e controle. Em vez disso, alívio me invadiu, seguido de gratidão tão intensa que me assustou. Por que você faria isso por mim? Ele se aproximou, uma mão subindo para tocar minha bochecha. Porque você é minha agora, Olivia. Quer você tenha aceitado ainda ou não, e eu protejo o que é meu. Lá estava de novo, aquela possessividade que deveria me fazer correr, mas que em vez disso enviou calor se acumulando na parte inferior da minha barriga. Seu polegar roçou meu lábio inferior, e eu me vi inclinando para seu toque, desejando mais. Eu deveria ter medo do que você está dizendo. Eu sussurrei. Mas você não está. Ele observou.
os olhos escurecendo enquanto ele sentia minha respiração acelerada contra sua mão. Não, eu admiti, eu não estou. Seu beijo foi diferente desta vez. Reivindicador, consumidor. Minhas costas encontraram o corrimão enquanto ele pressionava contra mim. Um braço circulando minha cintura enquanto sua outra mão se emaranhava em meu cabelo. Eu me derreti nele, toda a razão afogada pelo calor de sua boca, a força sólida de seu corpo contra o meu. Quando nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Algo havia mudado entre nós. Uma decisão tomada sem palavras. Venha para casa comigo, ele disse, sua voz rouca de desejo. Eu hesitei apenas um momento antes de assentir. Sim, a viagem de volta para sua cobertura passou em um borrão de antecipação e beijos roubados. No elevador, ele me apertou contra a parede, suas mãos explorando com intenção possessiva que me deixou ofegante. Quando as portas se abriram diretamente para seu saguão, ele me levantou sem esforço, me carregando pelo apartamento mal iluminado até seu quarto. O que se seguiu foi uma noite de paixão diferente de tudo que eu havia experimentado. Alexander foi terno e exigente, atento a cada resposta, aprendendo meu corpo como se memorizasse um território que pretendia reivindicar permanentemente. Depois, enquanto eu estava em seus braços, observando as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto, a realidade começou a se infiltrar. O que acontece agora? Eu perguntei, traçando padrões em seu peito. Agora você é minha. Ele respondeu simplesmente, pressionando um beijo em minha testa. E tudo muda. Isso não é muito específico, eu murmurei, mesmo enquanto o calor se espalhava por mim com suas palavras. Ele riu, o som vibrando sob minha orelha. Amanhã, o problema de faturamento de seu pai será resolvido. Até o final da semana, a administradora que tentou fraudá-la estará procurando um novo emprego. E você? Ele inclinou meu queixo para encontrar seu olhar. Você não precisará mais trabalhar nesses empregos de catering. Eu endureci. Eu não estou procurando um sugar daddy, Alexander. Bom, porque eu não estou me oferecendo para ser um. Sua expressão era séria. Agora eu estou oferecendo parceria, segurança, proteção em troca de quê? Seu sorriso era lento, sensual, lealdade, discrição. Sua presença em minha vida e minha cama. Soava arcaico, possessivo, controlador. Deveria ter me ofendido. Em vez disso, ofereceu um tipo de clareza que eu não havia percebido que ansiava. Eu ainda quero terminar meu curso, eu disse, testando limites. Claro, eu admiro a ambição. Ele traçou minha clavícula com um dedo. Mas você vai se mudar para cá. O trajeto de seu apartamento é impraticável. Eu sentei, agarrando o lençol ao meu peito. Mudar para cá, Alexander. Nós nos conhecemos há 2 dias e ainda assim aqui você está em minha cama. Sua expressão era sem remorso. Eu sei o que quero, Olivia. Eu não perco tempo uma vez que decidi. E se eu precisar de mais tempo? Ele considerou isso, então assentiu uma vez. Uma semana. Tire uma semana para considerar, mas durante esse tempo, fique aqui comigo. Veja como a vida poderia ser. Ainda estava se movendo impossivelmente rápido, mas algo em mim respondeu à sua certeza, sua visão clara do que ele queria. E, sinceramente, a ideia de voltar para meu apartamento sujo, minha rotina exaustiva, de repente parecia insuportável. Certo, eu concordei. Uma semana. Ele me puxou de volta para seus braços, a satisfação evidente em cada linha de seu corpo. Você não vai se arrepender. A semana que se seguiu foi surreal. Como prometido, a instituição de cuidados ligou para pedir desculpas por seu erro contábil, assegurando-me que o lugar de meu pai estava seguro e que os pagamentos anteriores haviam sido devidamente creditados. O motorista de Alexander me levou ao meu apartamento para pegar roupas e itens essenciais. Embora Alexander insistisse em encomendar um guarda-roupa completamente novo, que começou a chegar em caixas no dia seguinte. Tentei manter alguma independência, ainda frequentando minhas aulas, visitando meu pai diariamente. Mas o mundo de Alexander era sedutor.
O luxo, a facilidade, a maneira como as portas se abriam e os problemas se dissolviam com uma única ligação dele. No terceiro dia, eu voltei da aula para encontrar um homem estranho em caros sapatos de couro italiano, esperando na sala de estar da cobertura. Ele se levantou quando eu entrei, olhos me avaliando friamente. Você deve ser Olivia, ele disse, seu sotaque vagamente do leste europeu, a nova amiga de Alexander. Algo em seu tom me causou arrepios. E você é Nikolai Petro. Ele não estendeu a mão. Eu trabalho com Alexander em certos assuntos de negócios. Antes que eu pudesse responder, Alexander saiu de seu escritório, sua expressão escurecendo quando nos viu juntos. Nikolai, ele disse, voz enganosamente calma. Acredito que nossa reunião estava encerrada, apenas me apresentando a sua adorável companheira. O sorriso de Nikolai não alcançou seus olhos, garantindo que ela entenda a natureza particular de seus negócios. Alexander se moveu para o meu lado, braços deslizando possessivamente em minha cintura. Olivia não é sua preocupação. Tudo o que toca a organização é minha preocupação, Nikolai respondeu, a pretensão de cordialidade caindo. Especialmente vulnerabilidades potenciais, eu senti Alexander tensionar ao meu lado. Cuidado, Nikolai. Você está exagerando. O ar estalou de tensão. Nikolai olhou entre nós. Então encolheu os ombros elegantemente. Apenas cuidando do nosso interesse mútuo, irmão. Família primeiro. Sim, irmão. Eu olhei para Alexander em confusão, mas sua expressão não revelou nada. Nós continuaremos esta discussão mais tarde, Alexander disse em particular. Nikolai inclinou a cabeça ligeiramente e então virou-se para mim. Prazer em conhecê-la, Olivia. Tenho certeza de que nos veremos mais. Seu sorriso enviou um gelo pela minha espinha. Bem-vinda à família. Enquanto ele saía, o aperto de Alexander em mim apertou quase dolorosamente. O que foi isso? Eu perguntei assim que as portas do elevador se fecharam. Ele te chamou de irmão. Ele é sua família? A mandíbula de Alexander apertou. Não por sangue, por negócios. Ele se virou para mim, expressão inescrutável. Existem aspectos da minha vida que eu ainda não compartilhei com você, Olivia. Complicações. Que tipo de complicações? Ele hesitou. Algo que eu nunca o tinha visto fazer antes. O tipo que torna relacionamentos difíceis. Medo misturado com curiosidade. Você é casado? É isso? Ele realmente riu, embora o som tivesse pouco humor. Não, nada disso. Estou falando sobre meus interesses comerciais. Eles são mais diversos do que eu expliquei inicialmente. Eu me lembrei de minhas suspeitas anteriores, os rumores que eu tinha ouvido. Você não é apenas um CEO, é? Seus olhos seguraram os meus por um longo momento. Não, ele finalmente disse. Eu não sou. Alexander me levou ao sofá, seus movimentos medidos e controlados. Eu podia sentir a tensão irradiando dele enquanto nos sentávamos a uma distância cuidadosa entre nós. Meu pai era Salvatore Vega. Ele começou, observando meu rosto de perto. Esse nome significa algo para você? Eu balancei a cabeça. Ele veio para este país da Sicília nos anos 1970. Ele começou do nada, trabalhando em restaurantes como o de Antônio, mas ele tinha ambições. A voz de Alexander adquiriu uma qualidade diferente, mais dura e distante. Na época em que eu nasci, ele tinha se estabelecido como o chefe de uma das famílias criminosas mais poderosas da Costa Leste. Minha respiração falhou. Família criminosa. As palavras pairaram no ar entre nós, confirmando suspeitas que eu tinha tentado ignorar. Você está na máfia, eu disse, as palavras soando surreais mesmo enquanto eu as pronunciava. Eu herdei a organização do meu pai. Sim, ele respondeu com calma perturbadora. Casa. Os negócios legítimos, os hotéis, os imóveis, são todos reais, mas são apenas parte do que eu controlo. Eu deveria estar correndo para a porta. Em vez disso, eu me vi perguntando, qual é o resto? Esquemas de proteção, jogos de azar, algumas substâncias controladas. Seus olhos nunca deixaram os meus. Eu nos afastei dos empreendimentos mais violentos que meu pai favorecia,
modernizei as operações, mas em sua essência ainda é o que sempre foi, uma família que opera fora da lei convencional. E Nikolai, o braço direito do meu pai, teve um filho. Fomos criados juntos depois que minha mãe morreu. Ele espera herdar tudo se eu não produzir um herdeiro. O sorriso de Alexander era frio. Ele é ambicioso e impaciente. Minha mente disparou conectando pontos que eu havia ignorado anteriormente. Os guarda-costas, a maneira como as pessoas se curvavam a ele, as conexões misteriosas que descobriram fraudes em horas. A administradora da instituição de cuidados, eu disse lentamente. O que vai acontecer com ela? Nada permanente, Alexander me assegurou muito rapidamente. Ela será encorajada a renunciar, encontrar emprego longe daqui. A maneira casual como ele falava de manipular a vida de alguém me causou um arrepio. Você machucou pessoas, Alexander? Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Eu fiz o que foi necessário para proteger o que é meu. Às vezes, isso exigiu uma ação decisiva, uma resposta diplomática que me disse tudo o que eu precisava saber. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei, voz mal acima de um sussurro. Porque Nikolai está certo em uma coisa. Você precisa entender no que está se metendo. Alexander se aproximou, pegando minhas mãos nas suas. Eu te quero, Olivia. Não apenas por agora, mas permanentemente. Mas eu não vou te prender em uma vida que você não escolhe com pleno conhecimento. O gesto era estranhamente honrado para um homem que acabou de confessar liderar uma organização criminosa. Eu puxei minhas mãos, levantando-me para colocar distância entre nós. Você é um criminoso, eu disse, a realidade finalmente se assentando. Tudo o que você tem, esta cobertura, os carros, o poder, é tudo construído sobre atividades ilegais. Algumas ilegais, algumas legais, ele corrigiu, permanecendo sentado. As linhas se borram quando você tem influência suficiente. Isso não torna certo. Não, ele concordou surpreendentemente, mas torna real. Este sou eu, Olivia, o homem que te beijou, que te abraçou ontem à noite, e o homem que lidera uma organização que opera nas sombras. Eu envolvi meus braços ao redor de mim mesma, tentando pensar claramente. Tudo em mim dizia para ir embora agora, para voltar para minha vida segura e batalhadora. Mas outra parte, uma parte que eu mal reconhecia, era atraída por sua honestidade crua, pelo poder que ele exercia tão facilmente. Se eu ficar, eu disse lentamente, o que isso significaria para mim, para nós? A esperança cintilou em seus olhos, significaria segurança, segurança real, não apenas financeira, mas física. Ninguém ousaria tocar o que pertence a Alexander Vega. Ele se levantou, aproximando-se de mim cautelosamente, como se eu fosse um animal selvagem que poderia disparar. Significaria luxo, sim, mas também propósito. Você poderia terminar seu diploma, iniciar aquele negócio que sonhou. Eu te daria tudo em troca de ser sua. Eu ecoei suas palavras anteriores. Sim, sem pretensão, sem açúcar, minha companheira. Eventualmente, talvez mais, sua esposa. Eu não pude conter a surpresa em minha voz. Seu sorriso era sombrio. Em nosso mundo, a família importa. Linhas de sangue importam e herdeiros importam. A menção casual de crianças, nossos filhos, roubou minha respiração. Isso é insano. Nós mal nos conhecemos. Eu sei tudo o que preciso saber sobre você. Ele estava mais perto agora, seu cheiro me envolvendo, sua lealdade, sua força, seu fogo. Você não sabe se eu consigo viver com o que você faz, com o que você é. Ele tocou meu rosto gentilmente. Isso é para você decidir agora que você sabe. Eu deveria ter me afastado, deveria ter recolhido meus poucos pertences e ido embora. Em vez disso, eu me vi inclinando para seu toque, desejando a certeza que ele oferecia em um mundo que não havia me dado nada além de luta. Eu preciso de tempo. Eu sussurrei para pensar. Claro, ele pressionou um beijo em minha testa. Tome todo o tempo que precisar.
Marco a levará para casa. Casa. Meu apartamento sujo, de repente, parecia uma memória distante em vez do lugar onde eu havia morado por anos. Eu ficarei esta noite, eu decidi, e pensarei em tudo. Amanhã, eu te darei minha resposta. Alívio invadiu suas feições. Obrigada. Ele me puxou para seus braços. E apesar de tudo, eu me senti segura ali. O que quer que você decida, saiba que estes dias com você foram extraordinários. Naquela noite, nós não fizemos amor. Em vez disso, Alexander me segurou enquanto eu olhava para o teto, minha mente revolvendo escolhas impossíveis. Pela manhã, a exaustão havia me dominado, e eu acordei em uma cama vazia e um bilhete no travesseiro. Reunião de negócios, de volta esta tarde. O que quer que você decida, o carro é seu para usar. Ao lado do bilhete estava uma pequena caixa contendo um chaveiro com o logotipo da Bentley. Eu passei a manhã em transe, vagando pela cobertura tentando imaginar uma vida aqui, uma vida com ele. Uma vida conectada, por mais perifericamente, a empreendimentos criminosos. Eu poderia justificar isso? Eu poderia viver comigo mesma? Por volta do meio-dia, usei o chaveiro para que o motorista me levasse para visitar meu pai. A equipe da instituição estava quase comicamente diferente agora. A administradora em lugar nenhum para ser vista. Meu pai parecia melhor hoje, mais alerta, até lembrando meu nome. Um bom dia na jornada imprevisível da recuperação de derrame. Quem é aquele? Ele perguntou quando Marco apareceu na porta, indicando que era hora de ir embora. Apenas um amigo, pai, eu disse, beijando sua testa. Seus olhos nublados, mas ainda perceptivos, me estudaram. Roupas diferentes, roupas bonitas. Ele estendeu a mão, tocando a blusa de seda que eu não podia ter me permitido há uma semana. Alguém cuidando da minha menina? A simples pergunta trouxe lágrimas aos meus olhos. Por tanto tempo, eu tinha sido a única a cuidar de todos os outros. Talvez, pai, eu sussurrei. Talvez. Na viagem de volta eu tomei uma decisão. Eu diria a Alexander que precisava de mais tempo, semanas, não dias, para considerar um futuro com ele. Eu voltaria para meu apartamento, mas continuaria a vê-lo, testando se essa conexão intensa poderia sobreviver fora da bolha de seu mundo luxuoso. Mas quando as portas do elevador se abriram na cobertura, todos os planos evaporaram à vista diante de mim. Alexander estava no centro da sala de estar. Sangue espalhado por sua camisa branca, um corte acima de seus olhos ainda escorrendo. 3 de seus homens se moviam pelo espaço. Um falando urgentemente ao telefone, outro fechando as portas do terraço. Um terceiro verificando o que lhe parecia perturbadoramente com uma arma. Os olhos de Alexander encontraram os meus, e por um breve momento, eu vi algo como arrependimento piscar em suas feições antes que a máscara de controle retornasse. Olivia, ele disse, movendo-se em minha direção. Você voltou mais cedo do que eu esperava. Eu recuei, os olhos fixos no sangue. O que aconteceu? Negócios, ele disse simplesmente. Um desentendimento que se tornou físico. Isso é seu sangue. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Um pouco dele e o resto. Sua expressão endureceu. O homem que pensou que poderia ameaçar o que é meu. Medo e repulsa me invadiram. Essa era a realidade de seu mundo. Não apenas poder e luxo, mas violência e sangue. Eu não consigo fazer isso, eu disse, as palavras saindo. Não é quem eu sou, Alexander. Eu não posso fazer parte disso. Algo perigoso cintilou em seus olhos. Você está chateada. Compreensível. Deixe-me me limpar e conversaremos. Não. Eu balancei a cabeça, recuando em direção ao elevador. Eu estou saindo agora. Ele se moveu com velocidade surpreendente, colocando-se entre mim e a saída. Olivia, me escute. O que você viu, isso não é típico. Existem aspectos do meu negócio que às vezes exigem força. Sim, mas isso não é sua preocupação, seu mundo. Mas é o seu, eu rebati. E se eu estiver com você, torna-se meu também. Lágrimas ameaçaram, mas eu as pisquei para trás. Eu pensei que poderia compartimentar,
separar o homem por quem eu estava me apaixonando do que ele faz. Mas eu não consigo. A dor cruzou suas feições, tão crua e genuína, que quase quebrou minha resolução. Não tome uma decisão permanente em um momento de choque, ele disse calmamente. Dê tempo. Dê-nos tempo. Eu preciso ir para casa. Eu tentei passar por ele. Sua mão pegou meu braço. Não rudemente, mas firmemente. O homem que me ameaçou hoje o fez por sua causa. Eu congelei. O quê? Nikolai tem espalhado rumores de que eu me tornei fraco, distraído por sua causa. O aperto de Alexander se apertou ligeiramente. Ele está se organizando contra mim. Se você for embora agora, isso valida suas alegações. Então, eu deveria ficar para proteger sua reputação. A raiva cortou meu medo como o quê? Sua posse como minha escolha. Ele corrigiu, sua voz baixa e intensa. Como a mulher que eu escolhi acima de todas as outras, você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Sua mão livre subiu para tocar meu rosto. Eu sei que você é leal e feroz e mais corajosa do que percebe. Eu sei que você suportou fardos sozinha que esmagariam a maioria das pessoas. E eu sei que quando estou com você, eu sinto algo que nunca senti com ninguém mais. Suas palavras me envolveram como correntes de seda, sedutoras em sua intensidade. Por um momento, eu hesitei. Eu não consigo. Eu sussurrei. Não assim. Algo mudou em sua expressão, um endurecimento, uma decisão tomada. Eu entendo. Ele me soltou, afastando-se. Marco a levará para casa. A súbita capitulação me surpreendeu. Assim. Eu te disse que não aprenderia em uma vida que você não escolhe. Sua voz estava controlada novamente, distante. Eu sou um homem de palavra. Alívio misturado com uma inesperada sensação de perda. Eu assenti, incapaz de falar com o nó na garganta. O cuidado de seu pai está garantido para o próximo ano. Ele continuou naquele mesmo tom distante. Considere-o um presente de despedida. Sem amarras. Lágrimas escorreram com isso. Mesmo agora, ele estava pensando em minhas necessidades, meus fardos. Obrigada. Eu consegui. Mais uma coisa. Ele se moveu para sua mesa, escreveu algo em um cartão e estendeu-o para mim. Se você precisar de mim para qualquer coisa, ligue para este número. Dia ou noite, eu peguei o cartão, nossos dedos se roçando. O contato enviou a mesma eletricidade através de mim que tinha desde o primeiro momento, inalterada por tudo o que havia acontecido. Adeus, Alexander, eu disse suavemente. Seus olhos seguraram os meus, queimando com emoções muito complexas para nomear. Por enquanto, ele respondeu, e soou como uma concessão e uma promessa. Enquanto as portas do elevador se fechavam entre nós, eu senti como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. Uma parte que eu não sabia que existia até que Alexander Vega a despertasse. Uma parte atraída pelo poder e pela escuridão e pela certeza perigosa que ele encarnava. Eu disse a mim mesma que era o melhor, que eu estava escolhendo segurança, moralidade, uma vida normal. Mas enquanto Marco me levava de volta ao meu pequeno apartamento, de volta à minha luta e solidão, eu não conseguia afastar a sensação de que estava fugindo da coisa mais real que eu já havia experimentado. 3 semanas se passaram como um sonho estranho. Eu voltei para minha vida, trabalho, aulas, visitas ao hospital, mas tudo parecia vazio, como se eu estivesse me movendo através de um universo paralelo onde as cores eram mais fracas e os sons abafados. A única evidência de que meu tempo com Alexander não tinha sido pura fantasia era a pulseira de prata que eu não conseguia tirar e o cartão com o número dele que eu guardava na carteira. Mas nunca liguei. Fiel à sua palavra, o cuidado do meu pai estava garantido. A nova administradora era profissional e gentil, nunca mencionando os erros de contabilidade de sua antecessora. Eu me perguntava às vezes o que havia acontecido com a mulher que tentou nos fraudar,
Mas então decidi que algumas perguntas eram melhor deixadas sem resposta. Meu emprego de catering me aceitou de volta sem comentários, embora eu tenha notado que nunca mais era designada para eventos de alto perfil. A influência de Alexander, sem dúvida, me mantendo longe de seu mundo, mesmo enquanto eu mesma me afastava dele. O pensamento trouxe tanto alívio quanto uma dor peculiar. Eu me lancei nos estudos, trabalhando em turnos duplos para compensar o tempo perdido. Se eu me exaustasse o suficiente, eu não sonhava com ele à noite. Não me lembrava da sensação de suas mãos, da intensidade de seu olhar, da segurança impossível que eu havia sentido em seus braços, apesar de saber exatamente o que ele era. Então veio a noite que mudou tudo. Eu estava fechando o pequeno café, onde eu trabalhava em turnos matinais, sozinha depois que minha colega de trabalho ligou dizendo que estava doente. A rua estava silenciosa, as luzes da rua lançando longas sombras enquanto eu trancava a porta. Eu os senti antes de vê-los. 3 homens emergindo da escuridão, espalhando-se para cortar qualquer rota de fuga. Olivia Bennett, o do centro, falou, seu sotaque semelhante ao de Nikolai. Nós temos uma mensagem para Alexander Vega. O medo me paralisou enquanto eu percebia o que estava acontecendo. Eu não tenho nada a ver com Alexander Vega mais. O homem sorriu friamente. Não é o que nossa informação sugere. Ele tem mandado te vigiar. Ainda se importa com o que acontece com seu pequeno animal de estimação. Ele se aproximou. O que te torna útil? Eu recuei, procurando meu telefone. Eu vou chamar a polícia. Eles riram, o som arrepiante na rua vazia. Por todos os meios. Se eles chegarem rapidamente, talvez encontrem seu corpo antes que esfrie demais. Minhas costas bateram na parede do edifício. Não havia para onde correr. Ninguém para ouvir se eu gritasse. Em desespero, eu peguei minha bolsa, ignorando meu telefone pelo cartão que eu carregava há semanas. Enquanto eles avançavam, eu digitei o número com dedos trêmulos. Tocou uma vez antes de conectar. Olivia. A voz de Alexander, tensa e alerta apesar da hora avançada. Alexander, eu ofeguei. Há homens. Onde você está? A pergunta foi aguda, urgente. Do lado de fora do café, 3 homens. Eles disseram, não se mova, não se envolva. Sua voz estava mortalmente calma agora. A ajuda está a 4 minutos de distância. Mantenha a linha aberta. Os homens tinham parado de avançar, incerteza cruzando seus rostos, enquanto eles percebiam para quem eu estava ligando. Você acha que ele vai chegar a tempo? O líder zombou, mas eu podia ver dúvida em seus olhos. Nikolai disse que você era a fraqueza dele. Vamos descobrir se ele está certo. Ele avançou, agarrando-me. Eu gritei, deixando cair o telefone enquanto eu lutava contra seu aperto. O som de pneus derrapando cortou a noite, faróis inundando a rua, enquanto um SUV preto virava da esquina. Tudo aconteceu tão rapidamente depois disso. Homens saíram do veículo, os homens de Alexander movendo-se com precisão militar. Os 3 atacantes nem tiveram tempo de sacar armas antes de serem subjugados, forçados de joelhos no pavimento. E então o próprio Alexander emergiu do SUV, seu rosto uma máscara de fúria fria que transformou suas feições bonitas em algo quase desumano. Ele caminhou diretamente até mim, ignorando os cativos, suas mãos passando por meus braços, meu rosto. Você está ferida. Sua voz estava rouca de emoção. Eu balancei a cabeça, ainda tremendo de medo e adrenalina. Não, eles não. Eles não tiveram tempo. Alívio invadiu suas feições, imediatamente substituído por raiva, enquanto ele se virava para os homens ajoelhados. Ele se aproximou do líder, que agora parecia aterrorizado. Nikolai te enviou? Não era realmente uma pergunta. O homem assentiu nervosamente, apenas para assustá-la, para enviar uma mensagem. O punho de Alexander conectou-se com a mandíbula do homem, o estalo audível na rua silenciosa. Considere esta minha resposta. Ele se endireitou, dirigindo-se a um de seus homens. Leve-os para o armazém.
Eu lidarei com eles mais tarde. A maneira calma como ele disse, isso me causou arrepios. Esses homens morreriam esta noite por minha causa. Alexander, eu disse, encontrando minha voz. Não. Ele se virou, surpresa evidente em seu rosto. Não os mate, eu esclareci, mal acreditando que eu estava dizendo as palavras. Isso não é quem eu quero que você seja. Algo complexo moveu-se em suas feições. Raiva, confusão e algo como esperança. Eles teriam te machucado. Olivia, te matado para me alcançar. Eu sei. Eu me aproximei, colocando uma mão em seu braço. Mas se você os matar, Nikolai vence. Ele prova que você é exatamente o que ele diz que você é. Governado pela emoção. Comprometido. Alexander me estudou por um longo momento. Então assentiu bruscamente para seu tenente. Mudança de planos. Entregue-os de volta a Nikolai. Vivos, mas instruídos. Certifique-se de que ele entenda as consequências se ele chegar perto do que é meu novamente. Os homens foram empacotados em um segundo veículo que havia chegado silenciosamente durante nossa troca. Enquanto ele se afastava, a atenção de Alexander voltou-se totalmente para mim, suas mãos emoldurando meu rosto. Você me ligou, ele disse, algo como admiração em sua voz. Eu não sabia o que mais fazer. Você poderia ter ligado para a polícia. Eu balancei a cabeça. Eles não teriam chegado a tempo e não teriam entendido quem os enviou. Por que eles estavam aqui? Por minha causa. Autorrecriminação escureceu sua expressão. Porque eu não podia te deixar ir completamente. Não conseguia parar de te observar mesmo à distância. Você estava me seguindo. Eu deveria ter ficado com raiva. Mas tudo o que eu sentia era um estranho e retorcido conforto. Protegida, ele corrigiu. De uma distância, respeitosamente. Nós ficamos em silêncio por um momento, o ar da noite frio contra minha pele aquecida. Então Alexander pareceu tomar uma decisão. Venha comigo, ele disse, gesticulando para o SUV esperando. Apenas para conversar. Eu farei com que a levem para casa depois, se é isso que você quiser. Eu hesitei apenas brevemente antes de assentir. Depois do que acabara de acontecer, meu apartamento não parecia mais seguro. Nada parecia seguro, exceto o homem parado diante de mim. O homem perigoso que comandava a violência com um gesto, mas aparou a meu pedido. A viagem para sua cobertura passou em silêncio. Sua mão segurando a minha como se temesse que eu pudesse desaparecer. Quando chegamos, tudo estava exatamente como eu me lembrava. Os móveis elegantes, as janelas panorâmicas, a sensação de ar rarefeito. Mas Alexander mesmo parecia diferente. Menos controlado, mais vulnerável do que eu jamais o tinha visto. O que aconteceu esta noite muda as coisas. Ele disse uma vez que estávamos sentados em sua sala de estar. Bebidas intocadas entre nós. Nikolai cruzou uma linha. Haverá consequências. Uma guerra? Eu perguntei, a palavra estranha em minha língua. Uma correção, ele respondeu severamente. Mas não é isso que eu quero discutir agora. Ele se inclinou para a frente, olhos intensos. Estas semanas sem você foram esclarecedoras. Como assim? Eu construí minha vida no controle, Olivia. Controle da minha organização, minhas emoções, meu ambiente. E então você entrou nela e de repente o controle pareceu insuficiente. Ele passou a mão pelo cabelo. O gesto surpreendentemente humano. Eu senti sua falta. Não como uma posse ou um símbolo, mas como a mulher que me desafia, que me vê claramente e ainda não recua. Meu coração bateu mais rápido. Eu parti porque lhe ouvi muito claramente. Você partiu porque eu te mostrei as partes mais sombrias primeiro. Porque eu fui arrogante o suficiente para acreditar que você poderia aceitar tudo de uma vez. Ele estendeu a mão para as minhas. Eu não me arrependo de ter sido honesto com você. Mas eu me arrependo de não ter te dado tempo para conhecer todos os meus lados antes de confrontar o pior. E quais são os outros lados? Eu perguntei suavemente. O homem que lê poesia em italiano antes de dormir,
que visita o túmulo de sua mãe todo mês com lírios brancos, que construiu hospitais infantis com dinheiro ganho legalmente, especificamente para espiar as outras coisas que eu fiz, seu aperto se apertou. O homem que não dormiu direito desde que você saiu da vida dele, sua honestidade crua me desarmou. Alexander, eu não estou pedindo para você decidir nada esta noite, ele interrompeu. O que aconteceu foi traumático. Você precisa de tempo, mas eu estou pedindo outra chance. Uma chance mais lenta de te mostrar quem eu sou além do sangue e do poder. E seu negócio? Eu não pude deixar de perguntar. As partes ilegais. Ele considerou isso seriamente. Eu tenho feito a transição de operações para empreendimentos legítimos por anos. Poderia ser acelerada. Alguns aspectos eliminados completamente. Ele encontrou meu olhar diretamente. Eu não posso prometer me tornar algo que não sou da noite para o dia, mas eu posso prometer tentar me tornar alguém digno de você. A oferta pairou entre nós, não apenas seu coração, mas uma vontade de mudar as próprias fundações de sua vida por mim. Eu não sei se é possível, eu disse honestamente, separar o homem do que ele faz. Não é, ele concordou surpreendentemente. Mas as pessoas evoluem, Olivia. As organizações se transformam. Eu já fiz isso antes. Quando eu assumi de meu pai, eu eliminei os aspectos mais violentos de nossas operações. Tráfico de pessoas, drogas. Esses eram os métodos dele, não os meus. Ele se inclinou mais perto. Dê-me a chance de evoluir novamente com você como minha bússola. Era perigosamente tentador. Não apenas o luxo e a segurança que ele oferecia, mas a devoção crua, a sensação de que este homem poderoso e perigoso remodelaria seu mundo para mim. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Tempo real, não dias, mas meses. Ele assentiu, o alívio evidente. Não foi uma rejeição. O tempo que você precisar e espaço, eu continuei. Eu não posso morar aqui enquanto decido. Eu preciso ficar de pé por conta própria, fazer meu próprio caminho. Sua segurança pode ser garantida sem me sufocar. Eu terminei firmemente. Eu não sou ingênuo a mais, Alexander. Eu entendo os riscos, mas eu não vou viver em uma gaiola, mesmo uma dourada. Ele considerou isso claramente lutando com a concessão. Um compromisso. Então seu próprio apartamento, mas em um prédio que eu possuo. Segurança no lobby, mas sem guardas visíveis seguindo você. Você vive sua vida, toma suas próprias decisões e nós namoramos como pessoas normais. A ideia de Alexander Vega fazendo qualquer coisa como pessoas normais quase me fez sorrir. E seu negócio continuará sua transição para empreendimentos legítimos. Você verá o progresso você mesma. Seus olhos seguraram os meus. Eu quis dizer o que disse, Olivia. Você me faz querer ser melhor, um homem melhor, um líder melhor, talvez até um marido e pai melhor um dia. A menção casual de nosso futuro potencial enviou calor se espalhando por mim, apesar de minhas reservas. Eu me via sentindo. Certo, nós tentamos. Lentamente, seu sorriso transformou seu rosto, alívio juvenil substituindo o chefe do crime endurecido. Ele estendeu a mão para mim, e eu fui de bom grado para seus braços, sentindo aquela mesma impossível sensação de volta para casa que eu estava sentindo falta há semanas. Eu tenho uma condição. Eu murmurei contra seu peito. Qualquer coisa, nada mais de sangue em suas camisas. Pelo menos não onde eu possa ver. Sua risada vibrou através de mim. Eu farei o meu melhor. Ele se afastou para olhar em meus olhos, de repente sério novamente. Obrigada por me ligar esta noite, por confiar sua vida a mim. Obrigada por vir, eu respondi simplesmente, por ser exatamente quem eu precisava que você fosse. Nós ficamos assim, abraçados enquanto a cidade brilhava abaixo de nós. Eu não tinha ilusões de que o caminho à frente seria simples ou sem compromissos. Alexander Vega ainda era um homem perigoso com um império perigoso, mas ele também era um homem disposto a mudar, a evoluir, a se tornar algo novo por amor. E eu era uma mulher forte o suficiente para guiar essa evolução, mantendo meus próprios princípios, forte o suficiente para amar a complexidade dele.
a escuridão e a luz. Enquanto seus lábios encontravam os meus, selando nosso novo começo com um beijo que continha paixão e promessa. Eu sabia que o que viesse a seguir seria extraordinariamente difícil, complicado, às vezes assustador, mas nunca comum, nunca vivido pela metade. Você não deveria flertar com homens perigosos. Ele sussurrou contra meus lábios, ecoando suas palavras daquela primeira noite. Eu sorri, emaranhando meus dedos em seu cabelo. Muito tarde para esse aviso, você não acha? Seu sorriso em resposta foi terno e predatório. Muito tarde. Você já é minha. E enquanto eu me rendia ao seu beijo, eu percebi uma verdade fundamental. Ele também era meu. O chefe da máfia, o empresário, o amante, o protetor, tudo dele, para o bem ou para o mal. E de alguma forma, contra todas as probabilidades e sabedoria, isso parecia exatamente certo.